E nós estamos aqui conversando sobre questão de juventude, né? Eu tenho uma vaga memória como é que foi minha juventude. Mas uma coisa que eu confesso a vocês que eu não pensava era deixar a igreja. Eu tive o meu encontro com Cristo aos 18 anos, eu estava no quartel e um jovem da mocidade da primeira igreja, pastor, hoje é reverendo Marco Antônio Bongratz, pastor lá em Brasília, da Igreja Presbiteriana Nacional. Ele era militar como eu, falou de Cristo para mim, me convidou para ir para a igreja. Na igreja eu falei, caramba, é tudo que eu queria na minha vida, conhecer alguém que me transforma. Eu conheci a Cristo e lá continuei. Agora eu acho doido como é que tem gente que vai para a igreja jovem e da igreja sai. Pastor Eduardo, pastor Juliano, por que o jovem sai da igreja? É a pergunta central do nosso programa. Com que idade que você recebeu esse convite? Tinha 18, estava no quartel. Anos. Eu me converti aos 27, eu estava cursando a faculdade de administração e também quando estive na igreja nunca tive o desejo de sair. Eu acho que essa pergunta extremamente atual e pertinente, eu acho que ela pode ser respondida com a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, Jesus diz que o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram pelo caminho, vieram as aves e a levaram, outras sementes caíram no terreno rochoso, não tiveram uma raiz profunda, e outras caíram num terreno cheio de espinhos. Então eu creio que esse terreno rochoso e os espinhos são o motivo dos jovens saírem. Eles não têm profundidade na palavra e são atraídos pelo mundo. O terreno seria o coração dos jovens? O coração dos jovens, certamente. Então, quer dizer, aquele jovem que tem um coração rochoso ou espinhento, ele pode até frequentar a igreja por um tempo, mas... Ele é atraído pela palavra. O primeiro tipo, são 4 tipos de terreno. O primeiro tipo, a pessoa nem ouve a palavra, mas nem se interessa pela palavra, e você convida, ele não vai. O segundo tipo, ele se interessa pela palavra, mas qualquer problema que ele tem na igreja, qualquer coisa que sai ali do controle, ele não tem profundidade para poder permanecer enfrentando aqueles desafios. Obviamente que quando falamos de ajuntamento de pessoas, e aí quando falamos de ajuntamento, aqui nós 3 somos um ajuntamento, você vai ter problemas, dificuldades, pessoas que pensam de forma diferente, reagem de forma diferente, e se você não tiver firmado na palavra, qualquer coisa pode te tirar. E a pessoa coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no líder, coloca a culpa em uma coisa, outra coisa. É fácil você transferir a responsabilidade. E o outro motivo seria o pecado, a atração pelas coisas do mundo. Bebida, sexo, drogas, facilidades, relacionamentos, aceitação. Então, acho que essas coisas também seduzem muito os jovens. E aí, Juliano? Primeiro, o jabazinho de sempre, pastor Cássio. Beijo para a Natália. Momento, beijo, abraço. O Juliano, toda vez eu tenho que mandar beijo para... Mas olha, como é que chama a esposa? Natália. Ô, Natália, você tem um prestígio, porque não perde. Pode mandar, foca aqui na câmera 2 do nosso querido Alexandre, manda um beijo. Natália, Luísa, Isabela, papai ama vocês, Ministério Cristão Resgate, beijo. E ele está melhorando o coração. Ele me colocou numa saia justa agora, né? O pastor Cássio me chama de Maguila todas as vezes. Não, é porque é o seguinte, o coração dele tem melhorado. O primeiro coração era um pão de queijo que ele fazia agora. Ele está especializando, já está fazendo o coração, né, Juliano? Pastor Cássio, um beijo para o pessoal lá do Vale de Jequitinhonha, que eu não sei, mas às vezes eu não sei se eles estão me vendo, eu não sei quando e onde, mas sempre chega alguma mensagem de um lugar distante, às vezes de outro estado. Olha, eu te vi lá, nem sabia que você era pastor e tal. Pessoas que há muito tempo, então o programa é visto em muitos lugares e é uma bênção. Pastor, antes de você responder, porque eu deixei ele na saia justa, porque ele me mandou. Manda um momento abraço, Eduardo. Débora e Ana Júlia, que estão me assistindo agora, beijo no coração. Te amo, Débora, te amo, Ana Júlia. Escapou, né, Eduardo? Que senão ia apanhar. Vai, Juliano. Acho que vou apanhar do mesmo jeito. Pastor, vai, Juliano. Eu compreendo e concordo, né, todos os motivos que o pastor Eduardo disse. Mas eu, como pastor, eu preciso fazer uma meia-culpa aí, né, juntar a pastorada e entender que hoje nós temos uma dificuldade de comunicação com os jovens. A igreja tem dificuldade de comunicar. Eu olho para os jovens, muitos que saem da igreja e que nasceram na igreja, que são filhos de cristãos, muitos querem Jesus, eles estão interessados em Deus, eles estão interessados na boa notícia, na boa nova que é o Evangelho.
E muitas vezes nós, pastores, já nos distanciamos por causa, né, dessa distância geracional, e nós temos dificuldade de comunicar esse evangelho para eles. Eu reconheço isso. Eu reconheço quando a gente vai passar, eles estão vivendo um desafio, um desejo, alguma coisa diferente, e nós não temos como pegar essa coisa preciosa, que a palavra de Deus não precisa mudar. Nós precisamos mudar. Ela é preciosa e ela precisa ser comunicada, mas nós ainda estamos nos comunicando entre a nossa geração e eles vão receber de outra forma. Isso nos leva também, pastor, por um problema de identidade, assim, sabe? Eu vejo que aí quando nós entendemos essa dificuldade de comunicação, aí eu vou querer, talvez, deixar de ser igreja para aparecer mais com eles. Entendi. E comunicar na língua deles, e aí eu perco a minha identidade. Como igreja, né? Como igreja. E eu também deixo de reconhecê-lo, como a palavra de Deus fala que o jovem é forte, como alguém que quer o evangelho, que aguenta o evangelho, que está interessado não no que ele já tem lá muitas vezes, mas no evangelho. Então vejo alguns problemas assim da nossa parte, sabe? Às vezes o linguajar, né, Juliano e Eduardo? Porque eu estou lembrando do meu sobrinho jovem, né, que um dia a gente estava dando carona para a escola, eu levava meus filhos, cada dia eu levava meus filhos e meus sobrinhos, depois minha irmã no outro dia, para a gente economizar gasolina. Um dia eu lembro que meu sobrinho estava no banco traseiro conversando, aí ele falou assim, fraga. Aí eu, professor, virei para ele, não, querido, é flagra. Flagra, igual você faz um flagrante. Ele falou, não, tia, é fraga mesmo. Eu falei, não é, querido, não existe a palavra fraga. Ele falou, fraga, velho. Eu falei, hã? Aí que eu fui entender que fraga é uma expressão que o jovem usa. Véi. Eu fico assim pensando, meu Deus, para você ser pastor de jovens, você tem que dominar um outro dialeto. Não é? Eu sou pastor de jovens e eu tenho um prazer enorme de lidar com os jovens. Eu tenho 48 anos e me sinto absolutamente à vontade no meio da nossa juventude. E essa questão da comunicação, eu acho que ela é extremamente fundamental, a parte que você abordou, mas nós vivemos numa época em que eu discordo de muitos pastores que eu tenho ouvido. Alguns pastores dizendo que nós estamos diante da pior geração de crentes da história. Eu não concordo com isso, não concordo. O que eu tenho visto andado pelo Brasil aí é uma juventude apaixonada com Jesus e com sede de conhecer Jesus. Uma sede de orar e de ler a Bíblia. Eu tenho visto esse movimento fortíssimo. Sim. Agora, meio-dia e pouco, hoje de manhã, estava em uma faculdade, um número enorme de jovens reunidos para poder orar durante o períodozinho do intervalo ali, um momento de louvor, agora já marcando um culto para essa quinta-feira, um movimento dentro das faculdades, em todos esses ambientes, de querer crescer, né? De querer conhecer. Em contrapartida, o tema que nós estamos tratando aqui é que, se por um lado existe um número grande de jovens que eu acredito que estão querendo levar Deus muito a sério. Eu vejo isso dentro da minha igreja, dentro da 8ª Igreja, onde sou pastor auxiliar, junto com a equipe do pastor Jeremias. Eu vejo jovens extremamente apaixonados com Jesus, obviamente que não sou cego para perceber que eles sofrem todo tipo de tentação. E as tentações muitas vezes são fortíssimas. Um dado estatístico que chega a ser estarrecedor para a gente é que 70% dos jovens cristãos que vêm do interior estudar na capital, 70% se desviam. Eram crentes? Eram crentes extremamente ativos dentro da igreja, comprometidos com a igreja, comprometidos com ministérios, saem da igreja do interior para estudar na capital, chegam aqui, não têm aquela acolhida que deveriam ter, sofrem tentações que não sofriam enquanto estavam na igreja e se perdem. E aí, pastor, eu vejo uma coisa, um motivo que faz com que eles saiam, é que muitas vezes também, para falar para os jovens, nós somos muito religiosos. E eu vejo essa geração, uma geração com uma aversão à religião e uma geração relacional, que ama, que quando ama, ama de verdade a Deus. E quer um Deus que é vivo e que se relaciona com ela. Então, muitas vezes, por que o jovem, eu vejo, sai da igreja? Porque nós, como líderes, a gente traça um mapa legal do que elas podem fazer e do que elas não podem fazer.
as taxamos e é interessante que às vezes eu penso assim, eu vou conversar com um jovem e eu pergunto para ele, a gente sabe que existem jogos prejudiciais, existem séries, existem muitas coisas prejudiciais, mas nós não damos conta, nós não vamos dar conta de assistir tudo e preparar para eles e falar assim, olha, isso é bom, isso... E eles detestam quando a gente fala para eles, olha, isso é bom, isso é ruim. Então, acho que para que eles não saiam, nós precisamos fazer isso que o pastor falou, levar para um relacionamento. E nesse relacionamento, o próprio Deus, eles não vão ficar religiosos, mas eles vão conhecer, se aproximar de Deus, e Deus vai mostrar para eles o que é certo e o que é errado. Assim, quando eles mudarem de um ambiente para outro, talvez saírem do interior e chegarem na capital, eles, se antes prestavam conta por uma comunidade pequena ou por um pastor próximo, agora eles vão continuar prestando atenção para um Deus que é relacional, que se relacionava com eles lá. E quando nós dizemos para eles o que eles precisam fazer ou podem fazer, nós estamos super protegendo e menosprezando a capacidade deles de identificar o risco e o perigo. E o jovem também detesta isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.